sobre o inferno. Para nós, o inferno ele é físico, assim como o paraíso é físico. E qual que é a porta de entrada para o paraíso para nós, físico? É crer em Deus único, da forma como Ele determinou. E para nós, o inferno, sim, é físico. Por quê? Né? De novo, respeitando as demais... Não se né? preocupe Não comigo. precisa mais Não, fazer. mas eu me preocupo com quem está assistindo muito. O respeito é muito importante. Eu tenho todo o direito de colocar o que eu quero, mas com o devido respeito. Para nós, o que se imagina? Que nessa vida, as pessoas que fizeram o bem, mesmo não acreditando em Deus, elas serão recompensadas. Deus é justo. Para o Não paraíso, importa. a vida eterna. Não. Não? Não, só entra no paraíso com uma condição, Qual? que é o ingresso, que é acreditar em Deus único, que é o dono do paraíso. Como que eu não acredito em Deus e eu entro no paraíso? Ou como que eu vou, se meus pais, ou se eu desobedeço meus pais, eu fico de castigo. E é físico, Entendi. não é um castigo Espiritual. ou imaginário. Não, ali eu fico sem o videogame. Eu tomo uma a gente tomava chinelada naquela época. Então é um castigo. E o inferno é como? O inferno para nós é o fogo. É o fogo fogo. infernal. E o paraíso E é o eterno. Divide-se em duas partes. As pessoas que entram no inferno. Ou elas acreditam em Deus e suas más ações são maiores do que as boas ações, pode ser que Deus as perdoe, pode ser que não. Se não perdoar, elas entram no inferno. Por exemplo, eu desrespeitei aqui, ou tomei alguma coisa do pastor, por exemplo. Tomei alguma coisa dele. Eu pedi perdão a Deus. Deus só vai me perdoar se ele me perdoar, porque eu tomei algo dele. Então, Deus não interfere nas questões que tem entre as pessoas, porque se eu tomei alguma coisa dele, tomei a vida dele, tomei a honra dele, tomei a propriedade dele, ele tem que me perdoar. Eu tenho que ser humilde, chegar e pedir perdão e devolver, ressarci-lo. Se eu fizer isso, Deus, se eu pedir perdão a Deus, Deus pode me perdoar. Se não me perdoar, eu serei punido no inferno, pagarei o que eu devo e depois irei para o paraíso. Agora, se eu não querer morrer, não crendo em Deus e não seguindo nada daquilo que Deus determinou para mim, eu estarei no inferno eternamente. É assim que a religião islâmica, ela determina, e é muito objetiva. Em tudo isso, ela é muito objetiva, muito sucinta, e ela fala, paraíso e inferno físicos. O evangelho é dimensional. Dimensional? Dimensional. E no judaísmo? O inferno é chamado de Sheol. O Sheol não tem nada... Eu quero antes me referir a uma coisa que o Sheik falou. Primeiro, parabéns pela sua sensibilidade e pelo seu respeito, a forma como o senhor se expressa. Sempre pedindo para, isso é muito bonito. É um belo exemplo. Muito um belo doce. Exemplo. É mesmo. Muito doce. O Sheik falou uma coisa muito bonita e que dentro da nossa tradição ética dos pais é dita da seguinte forma: Sahar mitzvah mitzvah, a recompensa de uma mitzvah, de uma boa ação, e as mitzvot, os preceitos, são muitíssimo importantes no judaísmo, são instrumentos de educação, são instrumentos de disciplina e etc. A recompensa de uma boa ação é a própria boa ação. E a consequência e o castigo de uma má ação é a própria má ação. Se a pessoa tiver em mente inferno, eu vou fazer o bem para quê? Para não ir para o inferno. Eu vou acreditar em Deus para quê? Para não ser condenado. Eu vou honrar o pai e a mãe para ir para o paraíso. Dessa forma, as pessoas podem acabar se tornando comerciantes. São filhos da barganha. Perfeito. Comerciantes da fé. E elas acabam se relacionando com Deus e com a espiritualidade só para não ser condenado ou só para ser premiado. Por isso, não se fala,
não é um assunto presente nas escrituras judaicas. Se Deus quiser... nesse livro, sim, tem uma parte onde eu falo da caverna de Marpelá, onde foram enterrados os patriarcas, e ali na estrutura do assunto existe sim uma indicação em relação à vida após a morte, etc e tal. Porém, é um assunto que é limitado para as pessoas que têm mais conhecimento, para que elas possam transmitir isso para as massas, de modo que as massas não se tornem comerciantes da fé. Eu amo Deus porque eu quero ir para o paraíso. São essas relações de causa e efeito que pervertem tudo, quando você estabelece essas consequências do tipo, eu vou fazer isso para que eu herde aquilo. Que é a religiosidade aquilo, massificada hoje. Que é o que acontece. Que nada mais é do que uma interpolação. Mas eu não falei ainda do... Interpolação da escatologia greco-romana, do Elísios, do Tártaros, disso tudo. Agora, no Novo Testamento... Deixa só eu talvez concluir, aí quando você falar, você... Sim. Sim, deixa eu falar então dentro do judaísmo. Não existe a figura de Lúcifer no judaísmo. Sempre que eu falo isso, aparece um comentário e fala assim: mas e o Satanás que aparece lá na história de Jó? Eu falo muito obrigado pela citação. Por quê? Porque aquele Satã que aparece na história de Jó, que aparece exatamente, como ser humano, é um verbo na realidade. A palavra Satã, na realidade, significa opositor, desviador. É um ser que, de acordo com a nossa tradição... O diabo é o diabolos, o divisor. Ele tem uma função de colocar o ser humano em teste, etc e tal, mas ele não é um inimigo de Deus, porque Deus é absolutamente supremo e, de acordo com o judaísmo, ele nunca criaria uma criatura que se tornaria o seu pior inimigo e faria o mal para os demais. Aquele Satã que aparece em Jó, ele é claramente submisso ao Criador. O Criador fala, não toque na vida de Jó. O que o Satã responde? Ok. Outra questão interessante é que, de acordo com essa visão popular, que muitos irmãos, e eu repito, irmãos cristãos meus, perguntam, falam, mas Lúcifer é o deus do mal, que está lá no inferno. Eu falo, bom, se ele está no inferno, e ele é o inimigo de Deus, ele fez uma rebelião contra Deus, como é que 2000 anos depois ele aparece lá no céu, conversando com Deus e submisso a Deus? Outra coisa, todos os versículos que os evangelhos trazem, se referindo a Lúcifer, eles são versículos que qualquer pessoa pode pegar o capítulo inteiro e vai ler que, na realidade, aqueles versículos se referiam ao rei da Babilônia e ao rei de Tiro. Aqueles versículos não estão falando de nenhum inimigo de Deus. Essa história não é bíblica, essa história não tem lugar nenhum. Histórico e real. E depois, aquela figura de linguagem, Deus se refere ao rei de Tiro, ao rei da Babilônia, como pessoas que estavam numa situação como se fossem anjos no paraíso, e que caem do ponto de vista social histórico, e aquilo é tirado de contexto e é criada uma figura de um Lúcifer e de um Satanás que, na nossa visão, não existe. Ficcional. Exato, não existe. Então toda a base nas escrituras judaicas, quando é bem examinada, inclusive por aquilo que é citado nos evangelhos, faz com que qualquer pessoa que faça uma leitura objetiva compreenda por que nós não aceitamos, não temos essa dimensão de diabo, de Lúcifer, etc e tal. Agora, para ser... Todo judaísmo a sua pergunta é excelente. Todo o judaísmo não crê nessa história de um Lúcifer inimigo de Deus, etc e tal. Isso não tem no judaísmo. Até porque Lúcifer é uma construção muito posterior, deixa só... Sim. A existência, a figura de Satanás... De Satã existe, mas esse Satã submisso, como aparece em Jó. Essa explicação sobre... Sim. Como você pode ver no livro de Jó, se você pegar lá o capítulo 1 e 2, você vai ver um completamente submisso. Em um dos profetas... Malaquias, se eu não me engano, também vai aparecer ali o Satã, lá na companhia dos anjos e aparentemente do espírito do profeta que assistia tudo acontecendo. Nesse sentido, você vê o Senhor preside na Assembleia dos Benai Elohim.
Acontece isso no Velho Testamento, nos Salmos, para todos os lados. Eu só vou terminar e eu te passo a palavra, porque senão eu não vou concluir. Tem um rabino, um grande sábio, chamado Rabino Eliyahu Tessler. Ele viveu há mais ou menos 200 anos na Europa Oriental. E ele, baseado no conhecimento dele, é uma grande autoridade, ok? Não é uma fonte bíblica, mas é interessante para as pessoas ouvirem. Ele diz o seguinte: imagina só uma pessoa que a vida inteira ele cultivou no coração dele inveja, vingança, raiva, ingratidão. Agora imagina essa consciência, essa alma, vivendo todos esses sentimentos, só que sem televisão, sem futebol, sem shopping center, sem nada. A intensidade desses sentimentos, nessa realidade que seria, como ele descreve, a realidade espiritual, a consciência sem corpo, seria 1 bilhão de vezes mais forte do que o que a pessoa sente aqui. E não tem distração. Isso é inferno. O que é o paraíso? É a mesma alma, é algo que a gente constrói dentro de nós. A pessoa durante a vida cultivou o amor, cultivou o perdão, cultivou a felicidade, a gratidão. Ela todos os dias acorda de manhã, agradece a Deus pela vida e etc. É isso que ela cultivou dentro dela. Agora tira o corpo. Tira a doença, tira o fim do mês, tira os políticos corruptos, tira o sofreu do pai, do irmão. Exato. Porque tem muita gente que vive em amargura, em ódio, isso e aquilo, que até eu, na minha relatividade, quando eu olho aquela pessoa, eu entendo completamente o fruto, o resultado daquilo ali, porque foi alguém que não experimentou nada, senão um inferno familiar. O dia inteiro ele não teve sequer uma chance de fazer um loop cognitivo numa outra direção. E até esses casos o Evangelho relativiza, porque a gente tem que ver a construção da vida inteira de um indivíduo. Eu passei minha vida toda sem pregar do inferno, evangelizei e evangelizo milhões de pessoas que vão amando Deus, por Deus, pela graça, pelo favor imerecido, pela manifestação de tudo aquilo que produz vida, que gera esse desenvolvimento do ser, que faz você se sentir completamente em estado de efervescência crescente como ser humano. E esse resultado final, multiplicado por 1 milhão, seria o paraíso de acordo com E para mim é dimensional. É uma condição interna. Porque no Evangelho isso é dimensional. Eu não estou querendo contraditar nada. Só estou dizendo que na minha visão, no Evangelho, isso é dimensional. O inferno é existencial, totalmente existencial. Nesse sentido, Jean Paul Sartre tem razão, não no dizer que é o outro, mas habita dentro... A dificuldade, eu acho que ele fala na dificuldade de lidar com o próximo. De lidar com o próximo. Agora, o inferno nunca é a gente, é sempre os outros. Agora, quando você em geral diz que o inferno é outro, é porque tem um inferno te perturbando. Exato. E aí você joga a culpa. Aí transfere, né? Diferente, tem uma psicologia nesse processo o tempo todo. Agora, eu nunca precisei de inferno, nem de diabo, nem de coisa alguma, para levar as pessoas a abrirem a compreensão, o entendimento, a alegria de viver e de servir e de se dar. Eu acho um desperdício extraordinário a gente ficar escatologizando o que precisa ser existencializado com amor. Tudo que a gente repetiu milhares de vezes hoje aqui. É perda absoluta de tempo, é um desvairio, é uma distração, é um afastamento de Deus. Esse discurso todo coloca o indivíduo no máximo com um medo e com uma relação de barganha com Deus, mas não gera a paixão espontânea. Senão é como uma mulher que diz, eu vou tratá-lo bem porque senão ele vai me dar uma surra. Não, eu quero é seduzi-la, eu quero amá-la, eu quero que o meu amor a enterneça. Como, por exemplo, os meus filhos. Eu tenho um filho mais velho gay.
Eu tenho uma neta mais velha de 24 anos, gay. E que para mim não significam absolutamente nada. Eles são alguns dos seres humanos mais lindos que eu conheço. Aí, se for comparar com a Torá, eles estão perdidos. São uma abominação ao Senhor. Agora, no mesmo texto da Torá, que se diz que isso é uma abominação do Senhor, também se diz que não se pode comer animal com casco dividido. Aí tem uma lista de dietas equivalentes no mesmo capítulo e na mesma sequência, absolutamente insuportáveis. Não, são suportáveis e boas e saudáveis. Não são só dietas. São só dietas. Não passam de dietas. E é como um estabelecimento de um veganismo espiritual. Eu respeito a sua opinião, porém, eu acho bastante contraditório dizer alguém que acredita que a Torá foi dada pelo Pai, pelo Eterno, e dizer que as regras que ele deu é somente uma dieta, é uma coisa pesadíssima, etc. e tal, eu acho que é contraditório pelo próprio fato de ter vindo do Pai, do Criador, do Eterno. Depois de Jesus, não. Depois de Jesus, sob hipótese alguma. Mudou porque tudo. Aquele pessoal todo a quem Jesus acolheu, do ponto de vista da Torá, eram os que deveriam estar fora de tudo. Mas é curioso, porque Jesus disse que ele não veio tirar nenhuma vírgula, mas que era para cumprir toda a Torá. Ele não fala que ele veio, pastor. Não. Segue a leitura, ele fala que se vocês não cumprirem, ele não fala dele. Diz, vocês não cumprirem... Não vim para revogar, certo? Eu vim para cumprir. E na sequência ele diz, se vocês não cumprirem... Aí ele diz, diz, o judeu que continue judeu, mas que aquele, como você citou, é muito interessante aquela passagem dele diz do converter, o que nasceu não judeu, que ele continue assim. Mas em nenhum momento Jesus revogou aquela lei que ele diz vir do Pai. Na prática dele, pelas pessoas que ele acolheu. Mas isso não é revogar a lei. E o evangelho transcendeu ao judaísmo em Jesus, é dos gentios. Muito então, bem, para os gentios, está falando aqui não para gentil, os judeus. Sim, é um vira-lata na graça de Deus, feliz por ser alcançado pelo favor imerecido, porque eu não tenho absolutamente nada a ver com coisa alguma dessa, exceto com esse amor que me incluiu. Então, se eu não cumpro essa dieta... O amor de Deus nunca excluiu. O que exclui é a intolerância das pessoas. Mas agora, da mesma forma que há tantos cristãos intolerantes hoje, e da mesma forma que a Inquisição matou tantos judeus e tantos cristãos em nome de Jesus. Espera. Então, só a questão da dieta, eu falo... Vamos deixar a dieta do lado, porque eu falei foi de um filho gay, de uma neta gay. Ok, isso mas não é uma dieta. Eu compreendo, mas eu digo que do ponto de vista até lógico, se Deus ele outorga certos mandamentos e ele diz isso aqui é bom, isso aqui é eterno, como o Shabat, por exemplo, isso é bom e eterno, mas isso não significa que isso é excludente e que os não-judeus tenham que cumprir isso. Os não-judeus, aliás... Não é eterno. Só um pouquinho, de acordo com o versículo que o senhor citou muito bem, aquele de Malaquias... eu estou me referindo a Malaquias... Lá na fonte a gente tem esse espaço de acolhimento. Se o ser humano é intolerante e se Jesus aparece com uma mensagem de acolhimento, essa mensagem tem que ser repetida hoje. Hoje essa mensagem tem que ser repetida nas igrejas, tem que ser repetida nas sinagogas, tem que ser repetida por todos. Mas é o que nós temos que fazer. E é o que Paulo fez. Mas não há necessidade nenhuma de invalidar algo que o Eterno invalidando, está invalidado. De acordo com a sua crença. Mas é de acordo com a minha crença. Mas de acordo com a minha leitura, suas fontes têm traduções erradas. A sua crença. Eu também posso afirmar isso. Eu não estou julgando a sua crença, eu estou dizendo que na sequência do Evangelho de Jesus, Jesus não é assim. E o apóstolo Paulo chega a dizer, chama toda a lei que ficou para trás, falar em Colossenses, no capítulo 2, de escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual foi inteiramente rasgado e encravado na cruz,
O que Jesus quis dizer quando disse está consumado, está pago, é que ele cumpriu aquilo que não era cumprível. Você pode cumprir as exterioridades, mas na subjetividade você sabe que você é um pecador que transgride essa lei milhares de vezes da sua vida, todo dia. Eu respeito, mas eu acho só que tem uma coisa muito... Sim. Só para o pessoal entender. Sim, ok. Que as escrituras, elas valem exatamente cada letra. Antes elas valem da mesma forma como hoje. Ou tem uma adaptação? No Evangelho não. No Evangelho isso é uma progressão. E Jesus é o ômega. Mas é que para os judeus o Evangelho, o Novo Testamento, ele não... Existem convergências e divergências. Certo. E a gente chegou a uma divergência irreconciliável, que é essa na qual Jesus é a consumação. Pastor, o próprio Moisés eu disse, respeito. Eis que virá depois de mim alguém que vos ensinará todas as coisas. Moisés fala que virá alguém como eu. E Jesus, de acordo com os evangelhos, é o próprio Deus. Então esse versículo não pode ser aplicado a Jesus, porque Moisés fala alguém como eu. E de acordo com os evangelhos, Jesus é o próprio Deus. Ele não é como Moisés. Moisés ele é mais e do que Moisés. Estão falando da partida de Jesus na cruz de Jerusalém. Vamos, deixa só eu colocar aqui o ponto que me trouxe para fazer observação, porque eu acho que a gente pode seguir sem problema. Eu respeito a sua visão enquanto cristão. O que eu quero deixar claro é que quando você chega, por exemplo, o senhor chega, por exemplo, e diz tal lei não é válida, etc, etc. Eu compreendo se você colocar assim, se o senhor colocar assim, para nós, essa lei não é válida. Da mesma forma que eu posso também dizer, para mim o evangelho não é válido. E eu acho que isso pode ser uma coisa que pode... Para mim não me diz nada. Não, muito bem, muito bem. Eu tenho total respeito por essa declaração. Muito bem, mas o que eu acho que é importante é compreender o ponto de vista de cada um. Por quê? Pelo cristianismo, as leis foram dadas para salvar o ser humano. Pelo judaísmo, as leis foram dadas para educar o ser humano. Não, o cristianismo não crê que a lei salva ninguém. Mas ela foi dada para salvar. Ela foi dada para salvar e não salvou. E por isso que Deus escolhe então a graça. Do Novo Testamento diz que a lei condena. Não, pastor. Condena, leia Romanos. Eu tô falando do Novo Testamento. Não, o ponto de partida do Novo Testamento diz que a lei foi dada para os hebreus, para os israelitas, para que se salvassem. E como eles não conseguiram se salvar, ou seja, portanto a lei condenou, então foi dada a graça. Isso é o que diz, essa é a teologia cristã. A lei condena. Para nós, não, a lei não condena. Para nós, se você não tem lei, você não tem respeito de pai e mãe, você não tem família, você não tem... Mas veja a nossa sociedade, ela não tem disciplina. Não, mas eu não Tudo isso não levou a uma sociedade regrada. Eu estou falando de mim, de você. Sim, nós. mas a Só gente... podemos responder por nós. Muito bem, então o que eu quero finalizar isso porque eu acho... Um minuto de preocupação com a lei, mas a cumpro naturalmente quando eu me submeto ao amor. Ok, essa é a sua opinião. A minha opinião contra essas que coisas não há lei. Okay, que aquilo que o Eterno deu é bom, é útil e não é um fardo. Só é um fardo, eu concordo que pode ser progressivo, só é um fardo quando existe... A Zohar, a Mishnah, perdão, o Talmud... Só é um fardo quando entra o excesso. A lei de Deus é boa. O fardo é quando entra o excesso. O fardo é quando entra... Santa, perdão. Boa. Muito bem. Eu sou mal e vendido à escravidão do pecado. Eu não acho que eu sou mal e nem que você é mal. Acho que você é maravilhoso e que todos nós temos uma alma divina. Não somos pecadores, pecamos. É porque você a diferença me entre o pecador... Agora. Eu tô falando dessa conversa. Antes. Eu tô falando dessa conversa. Eu tô falando da natureza humana. Tô falando da natureza humana. É disso que eu tô falando. Ok. Da natureza humana. Ok. Para nós, judeus... A lei não foi dada para salvar, ela foi dada para educar. Uma criança, quando o pai educa ela e ela erra, o pai não fala, a educação não serviu. Ele fala, levanta e faz de novo. Levanta e faz de novo. Daqui 10 anos, essa criança não vai estar nota 100, mas ela não vai estar nota 3.
E o objetivo das leis dentro do judaísmo é fazer com que as pessoas se aperfeiçoem. E Mas por que Deus, que mas Deus você tendo não criado, sacrifica mais? mas Deus tendo criado, as pessoas imperfeitas, ele seria no mínimo cruel exigindo perfeição dessas pessoas. Não, Deus criar as pessoas Evangelho não imperfeitas. pede perfeição. Não, mas o evangelho, mas de acordo Por com o que o isso é senhor está graça, falando, graça é não, o favor evangelho imerecido. parte do princípio, OK? O Favor evangelho imerecido. parte do princípio de que Deus criou um ser imperfeito e deu a lei para ele. Criou um ser perfeito que se tornou imperfeito. E este ser, OK, então ele tinha a possibilidade da imperfeição, e esse ser não consegue ser perfeito, e portanto É salvo pela graça. ele será condenado se ele não cumprir essa lei. Ora, então Deus errou de outorgar a lei? Então a lei não teve sentido? Ele disse o que nós deveríamos ser se nós não nos tornássemos como nós somos. Mas o processo inteiro é evolutivo, é processual. Nós não podemos viver no primitivismo. Não, mas a gente também não pode viver no relativismo completo. Não há relativismo. A gente tem um dia que é o Shabat, que é maravilhoso. No amor que não há relativismo. A gente reúne nossas famílias, nossos filhos ao redor da mesa. O amor não é relativista. A gente tem um ritual. O Sheik tem que dar a visão dele, porque Ok. nessa questão também a lei De Deus é eterna e é maravilhosa. Bom, os exageros do homem que desviam. Eu cesso aqui porque eu sou cristão do Evangelho e creio que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e que isso não vem de nós, isso é graça divina, é misericórdia divina para que ninguém se glorie. Eu acredito na graça divina também. A gente não acredita que a pessoa tem que ser perfeita para ser salva. Nos profetas, nos salmos, e tudo isso, a ênfase é essa. Perfeito. É na graça. É na graça. E no islamismo, a questão da lei e seguir os preceitos da lei em relação... Se tem uma modernização, se tem uma visão, como tem para o Caio, de Jesus muda isso quando ele aparece nos evangelhos e fala que essa lei ela pode ser mudada, não é para... E também a questão dos sacrifícios, né? Por que pararam de sacrificar? Tem essa questão? Sim. Por quê? Sim. Muito não simples. Podia parar de simples. sacrificar. Não está escrito em nenhum lugar que não podia parar de sacrificar. Onde está escrito que não podia parar de sacrificar? Está escrito em todo o Velho Testamento? Não está escrito que não podia parar de sacrificar. Tinha um motivo. O que está... Presta atenção. A gente tem o profeta Jeremias, ele diz claramente. É algo que realmente é muito surpreendente. É puro evangelho. Mas tá... mas aí esse é um problema. Se você vai pegar todas as partes das nossas escrituras, que são humanas, que são abertas, que são inclusivas, e você fala que isso é evangelho, e você quer então dizer que o judaísmo não está embebido nessa visão, pastor, fica complicado. Eu iniciei dizendo que Jesus é a minha chave hermenêutica e estou concluindo dizendo que Jesus é a minha chave hermenêutica. Eu respeito. Eu estou dizendo que o que é como Jesus, o que passa no filtro de Jesus, eu iniciei dizendo... Tanto no Velho Testamento quanto até os apóstolos, tem obsolescência no Novo Testamento também. A única realidade que não cai em obsolescência é o ensino, a prática, a encarnação, os gestos, os modos de Jesus. Isso é o que o homem deve ser. Ali eu vejo como Deus é para mim e percebo como eu devo ser para Deus. Eu comecei dizendo isso e concluo dizendo isso. Então... É uma chave que muda tudo. Que muda tudo. Muda inclusive Paulo. Paulo tem conselhos sobre como tratar o escravo. Em Jesus não há escravos. Todos são livres. Entendi. Paulo está fazendo ali um aplicativo circunstancial para lidar com um determinado momento da história humana. Mas de lá para cá, nossa Constituição aqui no Brasil é melhor do que uma quantidade enorme de regramentos religiosos que ficaram em obsolescência perto da evolução humana. Até para o Rabino, e o Caio sabe disso, que até a visão dele
vai contra muitos dos evangélicos, que também... eu faço questão de ir, porque eu tenho convicção absoluta de que esse é o evangelho. Que não é uma visão geral dos evangélicos que ele está falando. Eu assumo a minha particularidade. A lei ainda, algumas regras, inclusive do E vivem num limbo, porque não conseguem ser nenhuma coisa nem outra. Vivem aí num limbo perdidos. É o povo mais angustiado da face da terra, são os evangélicos. 70% dos que estão nas clínicas psiquiátricas são evangélicos. Eles vivem entre o rigor do Velho Testamento e não compreendem o Novo Testamento, vivem num conflito horroroso de alma. É o grupo que mais se suicida, é o grupo mais desesperado porque não vive nenhuma coisa nem outra. Estão no limbo dessa história inteira. Eu não estou querendo discutir, eu acho que a gente até já conversou bastante aqui. Já quem tinha que receber o que quis receber, já pôde tirar a sua própria porção. Só falta agora, o Sheik falar. Eu só estou tentando concluir exatamente do jeito que eu comecei. Sim, da chave que é hermenêutica. Sheik, e em relação ao que a gente está falando agora sobre a lei e sobre esse conjunto de regras dadas por Deus. Duas questões. A primeira... Eu vou fazer um xixi, eu estava segurando, mas se eu saio no meio da discussão com o pessoal, eu vou deixar concluir aqui. Deixa concluir, que acho que está todo mundo aqui precisando de um xixi. Quer ir agora? A gente vai revezando. Eu vou e volto aqui. Vamos terminar juntos. Na realidade, tem duas questões. A primeira, sobre a questão do paraíso e inferno, não é conflitante com o amor a Deus e o ser correto. Na realidade, a punição ou a recompensa, ela existe para aqueles que precisam barganhar ou precisam temer. Na sala de aula, por exemplo, eu tenho aquele que estuda porque ele quer crescer, ele não está preocupado com a recompensa nem com a punição, ele está preocupado em crescimento. Ele quer estudar. Tem o outro que vai ou pela dor ou pela recompensa. Ele está pensando na recompensa. E tem aquele ainda lá atrás que não está nem aí, mas se não fosse a punição, ele não andaria. Se não fosse o rigor da lei, também não andaria. Assim nós temos na sociedade, porque o que Deus colocou nas pessoas não é que elas são imperfeitas, ou são boas, ou são más. Não, elas têm o livre arbítrio. E as tentações e as adversidades que elas têm, as situações e as tentações, fazem com que ela, muitas vezes, faça boas escolhas ou más escolhas, que ela faça bom uso ou mau uso do seu livre arbítrio. A segunda questão, na realidade, são três. A segunda questão é a questão de Satanás. Para nós, ele é uma entidade criada por Deus e da labareda do fogo não era um dos anjos, porque os anjos não têm o livre-arbítrio e são criados da luz. Seria impossível para eles se voltar contra Deus. Exatamente. Mas Satanás, ele é uma criatura e teve o livre-arbítrio. Ele adorou a Deus e quando foi tomado pelo orgulho, ele desobedeceu a Deus porque naquele momento fez mau uso do seu livre-arbítrio. Quando Deus ordenou que ele se prostrasse em respeito ao conhecimento de Adão, ele se negou achando que ele era melhor, o fogo é melhor do que a argila. Então aqui ele foi expulso do reino de Deus e ele não é o anti-Deus. Ele é um antagonista. Inimigo de Deus. Ele não é o Deus do mal. Ele é uma criatura de Deus que desobedeceu a Deus, assim como tem entre os seres humanos. Mas não tem embate. Não tem. Não vai ter um embate final também. Não tem isso. Deus é Deus. É igual você tem pessoas que te desviam, te tentam para fazer o mal e outros que tentam te persuadir a fazer o bem. Então, faz o lado escuro da força. Satanás é uma entidade que ele vem... influencia os humanos a fazer o mal? Não, tentam. Satanás, ele tenta. Assim como você tem um amigo e fala, vai lá. Quer um negócio? Isso o apóstolo Tiago diz, vamos roubar? ao diabo e ele fugirá de vós. É a função? Não é a função dele. Ele poderia, porque ele tem o livre-arbítrio, ele poderia fazer o bem, mas ele escolheu fazer o mal. Até então ele tinha feito o bem. Certo. E aí ele escolheu, se tomou pelo orgulho e desobedeceu a Deus e ele foi condenado ao inferno. Essa é a visão clássica também do cristianismo. Sim. E nós muçulmanos acreditamos que ele
vai tentar o ser humano para provar a Deus que todos os seres humanos também são pecadores, são corruptíveis, mas cada um de nós, todos nós, temos o livre arbítrio para escolher. Não existe nenhuma irresistibilidade ou mal. Na tentação. Então, também. o paraíso e o inferno, eles existem para recompensa ou para punição. Porém, eu posso querer ir para o paraíso ou crescer, fazer o bem, porque me satisfaz fazer o bem. Eu adorar a Deus através da oração e através da bondade, da caridade, ajudar o próximo, ver as pessoas sendo muçulmanas ou não, sorrir para o meu irmão na rua, cumprimentar as pessoas, ser cordial, ajudar pessoas muçulmanas ou não muçulmanas, isso me faz feliz. Eu não estou pensando em barganhar com Deus, eu estou pensando em ser feliz aqui e também terei a recompensa no dia de juízo final. Mas também tem um conjunto de regras sobre comida, sobre... Exatamente. A terceira questão é a questão das leis. Na realidade, a terceira questão é quando falamos sobre a questão de Jesus. E aí fica uma questão para mim. Nós, como muçulmanos, não acreditamos que Jesus ele tenha morrido na cruz. Então, para nós, ele está vivo. E vai retornar nos últimos dias. Para nós também, vivíssimo. Mas vai retornar também. Vai retornar. Os cristãos acreditam que ele morreu na cruz. Morreu na cruz. Essa é uma divergência entre nós. Ele é o sacrifício final. Isso. A gente, como muçulmanos, não acreditamos que ele tenha morrido na cruz. Nós acreditamos que Deus colocou a fisionomia de Jesus em outro. Tá. Agora, fica uma questão... Nós, como acreditamos, e essa outra pessoa foi morta na cruz. Foi na cruz. Um sósia. Exatamente. E Deus arrebatou Jesus, sem passar por experiência tanto que para nós, dos milagres de Jesus, a longevidade. Ele está vivo. Mohamed aconteceu a mesma coisa? Não, Mohamed morreu. Morreu. Morreu, está enterrado em Medina. Tá. E o que acontece? Para nós não acreditamos que as pessoas, ou Jesus tenha morrido, ou que Mohammed ou qualquer um tenha morrido pelos nossos pecados. Cada um é responsável pelos seus atos. E nós também, porque senão todos que pecariam estariam isentos. Então o estuprador, o assassino, o terrorista, ele está perdoado se Jesus morreu pelos nossos pecados. Não. Digo a nossa. Então, para nós não existe. Então existe o paraíso e o inferno e todos seremos recompensados. Tem arrependimento, tem tudo isso. Tem um mundo de outras consciências aí. Mas ele colocou que precisa ser perdoado pela pessoa que foi ferida, que foi... Sim. Se eu cometi um erro com você, eu tenho que perdoar. Você tem que me perdoar. Eu tenho que te ressarcir naquilo que eu te prejudiquei, na sua honra, na maioria das sua vezes propriedade, a pessoa morreu, está longe, e aí o Evangelho traz perdão diante de todas as impossibilidades factuais, espaço-temporais de reconciliação. Tá. Para nós, então, essa passagem a gente não acredita. Quanto à questão, e a terceira, eu falei que eram duas, já foi para 4. O milagre da multiplicação. Exatamente, a multiplicação. A questão das leis, nós usamos as leis porque é continuação. O que é a religião? Leis é o conjunto de leis e normas a serem seguidas, que é o Waze. Olha, siga por esse caminho que vai te levar ao paraíso e assim por diante. Então, nós precisamos das leis. Nós precisamos das leis. Por isso que o Alcorão para nós ele é um código de vida. O Islã é um código de vida. Então, ele tem leis, tem um sistema econômico, tem um sistema familiar, tem um sistema alimentar. Então, o que faz bem? Faz bem dessa forma. Então, essas regras, essas normas, elas, que nós chamamos as leis, elas são importantes. Então, por exemplo, o que os judeus fazem, que nós também, a questão do abate kosher. Também tem o kosher? Sim. Halal. Nós, tudo que os judeus abatem, nós podemos, é lícito para nós comermos, porque eles abatem da forma. E os antigos cristãos também faziam isso, abatiam também. Exatamente. Os então, animais os cristãos também. O que é isso? No livro de Atos e foi suspenso depois em Paulo. Isso são leis. Foi uma concessão que Paulo conseguiu do Concílio de Jerusalém. E logo depois, adiante, isso tudo caiu em desuso.
Mas Ainda nos dias de Paulo. Mas algumas leis... Para nós, os muçulmanos, E havia uma discussão entre Tiago e Paulo, né? E Pedro e Paulo. Para nós, continuam. E... Então, essas regras, como educar o filho, sistema econômico, não usar a usura, as formas. Então, dentro da religião islâmica, existe um código de educação judicial. Você tem um código, é uma constituição, e ela é embasada em leis. Sem as leis, seria um caos, seria uma anarquia. E a anarquia chegaria a um nível de repor as leis. Não, vamos voltar para as leis, vamos colocar leis, porque são as convenções sociais. Quando você fala de moral, regras morais, costumes, são leis, mas são de outra forma. Nós falamos de religião, que é um código de vida para o bem-estar do ser humano. Para que a gente mudam de tempos em tempos. Por exemplo, o respeito. O que é? É uma lei. Que nós temos que respeitar. É uma lei. Sem o respeito, aqui a gente seria gladiadores, nos bateríamos. Não, a minha opinião é que vai. Não. O que tem? Tem uma lei chamada, que é uma convenção social, que é uma questão. Eu te respeito, você me respeita, eu posso discordar de ti, você pode discordar de mim, e continuamos, está tudo bem, sentamos na mesma mesa, e o diálogo, e para ter diálogo é preciso ter regras. Para eu estar aqui, tinha regras, leis. Tem que estar às 7 horas, porque vai começar às 7 horas. São leis. E sem as leis a gente não vive. E quem maior do que Deus, o legislador, para saber o que é importante para nós, que somos as criaturas dele? Então Deus, ele colocou o amor como uma regra. Ele colocou o respeito como uma regra. São leis que são importantes para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade. Mas para